Buenas tardes, muitas graças. Agradeço à Superintendência da América Latina por a oportunidade de juntos hoje estudarmos a enseñança Seichonoye. Então é motivo de alegria estarmos juntos para que podamos estudar e, o mais importante, praticar a enseñança Seichonoye. Hoje utilizaremos o livro Iluminando Su Camino, de professor Héctor Miyazaki. Sim, o capítulo 2, que habla justamente de modo de viver. Pero, como estamos iniciando nossa atividade, eu pido encarecidamente a todos vocês que se ponga em posição de oração, que cerre os olhos, o pensamento envolto, o pensamento em Deus, sim, para que podamos fazer uma oração antes de começar esta conferência. Em posição de oração, por favor. Está em livro Mis Orações, página 29. Oração para transcender la tiniebla. Mentalize. Sou hijo de Deus. La luz de Deus está dentro de mim e me orienta. La luz de Deus é a luz de la sabedoria. E donde la luz de la sabedoria incide, las tinieblas jamais podem permanecer. Agradeço a orientação de la sabedoria de Deus. Sou hijo de Deus. La luz de Deus está dentro de mim e me orienta. La luz de Deus é a luz de la sabedoria. E donde la luz de la sabedoria incide, las tinieblas jamais podem permanecer. Agradeço a orientação de la sabedoria de Deus. Agradeço a orientação de la sabedoria de Deus. Muitas graças, muitas graças. Deshacer posição de oração. Já que estamos juntos para estudar a enseñança Seichonoye, eu creio que tem um tempo, sim, que eu, a última vez que visitei meus amigos para falar da enseñança Seichonoye através deste canal da América Latina, tem um tempo. Então eu estava com nostalgia de todos vocês, sim. E já que nós outros vamos estudar a enseñança, algumas pessoas chegaram muito tempranos para a conferência, sim, para esta conferência da América Latina. Então, um abraço para algumas pessoas, representando todos vocês, sim? Espíndola, de Santiago de Chile, chegou temprano para esta conferência, um abraço, sim, graças pela presença, sim? Olga, de Argentina, e Glória, de Argentina, também foram duas pessoas que chegaram temprano, acessaram muito temprano para que pudesse participar desta conferência. Nós outros temos dois amigos de Paraguai e são dois professores de Seichonoye, professores que são muito estudiosos da enseñança e sempre participam das conferências. Professora Gladys, de Paraguai, e professor Silvério. Sim, graças, um abraço para todos vocês. E temos uma brasileira, assim, que está treinando o espanhol. Eu estou aprendendo a falar espanhol. Então, hoje tenho lá uma companhia, assim, Maria Elizabeth Rocha, de Brasil, que está participando desta conferência. Um abraço para todos vocês. Pero, um abraço, eu tenho que enviar um abraço para minha madre argentina, professora Marcela Temac, sim, e seu esposo. Então, um abraço para todos vocês e vamos estudar. Vamos estudar a enseñança Seichonoye. Livro Iluminando Su Camino. Sim, um livro maravilhoso de professor Héctor Miyazaki. E o capítulo 2 habla justamente do modo de viver da enseñança Seichonoye. Não importa se você já conhece a enseñança Seichonoye ou não importa se você está chegando a hora. Sim, Maestro Masaharu Taniguchi, que nós outros chamamos carinhosamente de maestro, de professor, sim, maestro habla que Seichonoye é uma enseñança aplicada que desenvolve e despierta a natureza verdadeira que existe em nós outros. A proposta da enseñança Seichonoye é fazer com que eu, vocês, nós outros, tenhamos a certeza, a fé, a crença, a conscientização de que somos a própria vida de Deus. Esse é o mais importante para nós outros. Compreender, adquirir convicção de que nós outros somos a própria vida de Deus.
Por isso o capítulo habla de modo de viver del praticante de la enseñanza Seichonoye. E aí nós vamos compartilhar algumas informações, sim? Porque o capítulo é muito rico e não é possível falar de todos os pontos. Mas vamos falar de alguns pontos para que nós podamos refletir, sim? Se nós já temos a crença, a certeza, a convicção de que somos a própria vida de Deus. E mais importante, se estamos permitindo com que em nossos actos, pensamentos e palavras, esta vida de Deus, esta perfeição, ella pueda se manifestar. Isso é o mais importante. Seichonoye como enseñanza aplicada. Eu conosco, pero eu tenho que poner em prática para obter os resultados. A saúde, a felicidade, a prosperidade, a alegria, a metade da alma, todas as coisas buenas já foram donadas por Deus. Pero, se eu não sintonizo minha mente e meus sentimentos com as coisas buenas donadas por Deus, eu não permito com que essas coisas possam se manifestar em nossos actos, pensamentos e palavras, possam se manifestar em minha vida. Esse é um ponto importante. E já que nós outros vamos estudar sobre modo de viver de verdadeiro praticante de la enseñanza Seichonoye, é importante que nós outros tenhamos a certeza, sim? É importante que nós outros tenhamos a convicção que este mundo que vivimos é um mundo de expressão, sim? Este mundo foi criado por Deus, a grande vida, para que Deus pueda se autoexpressar através de todos nós outros, de todos os seres vivos, animados e inanimados. Então, nesse sentido, este é um mundo de expressão que refleja meus pensamentos, que refleja meus sentimentos. Se eu desejo com que a saúde se manifeste, eu tenho que manter pensamentos corretos, pensamentos que sintonizam com a saúde. Se eu desejo com que a prosperidade se manifeste em minha vida, eu não posso falar de pobreza. Eu não posso falar de coisas negativas. Eu não posso ter em meu coração uma amargura, raiva, ressentimento, sim? Porque este tipo de vibração são vibrações negativas que não sintonizam com a prosperidade. Este é um mundo que refleja meus pensamentos. Nós outros aprendemos que é um mundo de projeção, sim? Ele refleja o que eu penso, ele refleja o que eu tenho em meu coração. Quando o professor Hector, maravilhoso, fala em capítulo 2, modo de viver, tem que estar muito claro para todos nós outros, sim? Tem que estar muito claro. O que significa modo de viver? Modo de viver, poderíamos falar que qual a missão de cada um de nós outros neste mundo? Qual nossa tarefa? Qual seria a missão, a tarefa de nós outros? Aprendemos em livro Iluminando Su Caminho, sim? Nós outros somos imagem e semelhança de Deus. Somos a própria vida de Deus. Nascemos neste mundo de expressão, sim? Justamente para que nós todos podamos manifestar a vida de Deus. Se nós todos somos a própria vida de Deus, a grandiosa missão que nós todos temos é falar como filho de Deus, pensar como filho de Deus e actuar como filho de Deus. Actuar como filho de Deus. Esse é um ponto importantíssimo para nós outros. A enseñanza Seichonoye não é somente para que nós outros tenhamos conhecimento, porque conhecimento não vai cambiar nossa vida. ¿Sí? O conhecimento tem que se traduzir em ação. ¿Sí? Se eu hago as práticas, se eu efetuo a leitura de livros, se eu adquiro a convicção de que sou a própria vida de Deus, eu passo a pensar como um verdadeiro filho de Deus, a falar como um verdadeiro filho de Deus. Exemplo, eu tenho certeza que hoje você despertou temprano. Um exemplo, o professor Renel está com nós hoje acá e despertou 5 da manhã, porque ele tinha que sair mais temprano para treinar, para fazer deporte, ¿sí? Então se despertou às 5 da manhã. Talvez você tenha despertado mais temprano ou um pouco mais tarde, ¿sí? Agora haga uma reflexão. Todas as palavras que eu utilizei, desde o momento que eu despertei hasta agora, foram palavras positivas,
palavras que reflejam minha essência? Ou em algum momento me equivoquei e utilizei uma palavra negativa? Ou em algum momento me equivoquei e emiti uma vibração negativa para com outra pessoa? Minha tarefa, minha missão, nossa missão, se nós já temos conhecimento e somos a própria vida de Deus, é actuar como um verdadeiro filho de Deus. Isso é o mais importante. E quando o professor Hector nos invita a uma reflexão sobre o modo de viver do verdadeiro praticante da enseñança Seichonoye, ele nos invita a uma reflexão, porque às vezes a saúde já foi donada por Deus, a prosperidade já foi donada para nós outros por Deus, a alegria já foi donada para nós outros por Deus, as coisas buenas, as graças de Deus já foram donadas para cada um de nós outros. Pero, às vezes, mesmo Deus donando todas as coisas buenas, às vezes as coisas buenas não se fazem presente em nossa vida. E aí, fazer uma reflexão é importante. Estou vivendo como um verdadeiro filho de Deus? Esse é um ponto importante para nós outros. Porque, às vezes, a prosperidade não se manifesta na vida de uma pessoa porque esta pessoa tem em seu coração um sentimento de culpa. ¿Sí? Se sente culpada, ¿sí? Por alguma coisa que ela realizou, ou ela pode se sentir culpada por uma coisa que não realizou. Deveria amar cada vez mais seu padre, pero não amou seu padre como deveria. E de repente seu padre foi invitado a regressar ao mundo espiritual, e a pessoa tem um sentimento de culpa em seu coração, de eu poderia ter amado mais meu padre, pero agora me sinto culpável por não amar como deveria amar a meu padre. Esse sentimento de culpa pode ser por algo que você hizo ou uma coisa que você não realizou. Esse é um ponto importante para nós outros, sim? Felicidade e prosperidade habla por Roy Eugene Davis, sim? Em livro Imaginação Criadora. Felicidade e prosperidade têm uma relação com merecimento, pero tem uma outra relação com aceitação, sim? Eu mereço a felicidade, eu mereço a prosperidade, só que eu tenho que manter pensamentos para aceitar a felicidade, para aceitar a prosperidade. Por isso que Maestro habla, entender que somos imagem e semelhança de Deus é justamente permitir com que Deus se haga presente, que eu hablo, que eu penso e na maneira como eu actuo. Vamos estudar o livro, vamos estudar Iluminando o Seu Caminho, de professor Hector Miyazaki. Página 52, capítulo 2, modo de viver. Já habla professor Hector. Quem leva dentro de si sentimento de culpa por haver prosperado, prejudicando a alguém, seja nesta encarnação ou em algumas anteriores, aunque conscientemente não tenha a informação de lo que sucedeu, a força kármica lo arrastra hacia el caminho de las dificuldades econômicas. Uma pessoa que obtuvo, profe? Uma pessoa que tenha obtenido a prosperidade em sua vida, pero a pessoa que ela logrou alcançar a prosperidade perjudicando outras pessoas, ela tem em seu coração um sentimento de culpa, de actuar de maneira equivocada. Professor Hector falou modo de viver e ele falou de força del karma. Karma significa acúmulo de actos, pensamentos e palavras. Nós outros podemos ter karmas positivos, nós outros podemos ter karmas negativos. ¿Sí? Karmas também são vibrações. E capítulo 1 do livro Iluminando Seu Caminho, professor Hector habla justamente do conceito de karma. ¿Sí? São vibrações que nós outros emitimos e jogamos para o universo. E essas vibrações, elas permanecem junto a nós outros para que possam se manifestar. Sejam karmas positivos ou karmas negativos. Quando nós outros hablamos
hablamos de sentimento de culpa, uma pessoa pode ter sentimento de culpa por uma coisa uma maneira de actuar negativa nesta vida, mas uma pessoa pode trazer de encarnações passadas, sim, uma vibração um sentimento de culpa de uma maneira equivocada de actuar. Esse é um ponto. O professor continua falando. Quem leva o sentimento de culpa por prejudicar a saúde de alguém, começa a ter problemas de saúde ou reencarna no corpo que padece por enfermidades. Quem leva sentimento de culpa por haver causado o sofrimento a um ex-novio, generalmente é infeliz em los enamoramentos ou en el matrimônio. São exemplos. Professor Hector está apresentando para nós exemplos de situações negativas que podem generar um karma negativo a uma pessoa que atua de uma maneira negativa em uma vida passada. Se com seu novio, a pessoa atrai esse sentimento de culpa e pode atrair em sua vida uma situação negativa. Sim? E aí, quando a pessoa tem essa vibração, seja em vidas passadas, seja em la vida atual, se actuou de uma maneira negativa, aí tem o sentimento de culpa. E aí tem que fazer um trabalho para eliminar o sentimento de culpa. Tem que se perdonar e passar a mirar a si mesmo como manifestação da vida de Deus. E o mais importante, actuei de maneira negativa no passado, pero a partir de agora não mais. A partir de agora eu vou actuar como um verdadeiro filho de Deus. Uma pessoa que tenha se equivocado e prejudicou uma pessoa no passado ou em vidas passadas, e aí esta pessoa hoje, ela não tem nem a saúde, se está sofrendo com uma enfermidade por uma atitude da pessoa. Inconscientemente, a pessoa que tem sentimento de culpa, ela rechaça a saúde. Rechaça a saúde. Porque se eu tenho sentimento de culpa, eu creio que não sou merecedor da felicidade. Eu tenho sentimento de culpa, eu creio que não sou merecedor da prosperidade. Se eu tenho sentimento de culpa, eu creio que não sou merecedor das coisas boas. Quando o professor Hector habla de modo de viver para todos nós outros, primeiro ponto é ter a consciência de que somos filhos de Deus. Nós outros não somos corpos carnais, somos seres espirituais. E aí ter a consciência significa que eu perdono o passado, elimino a atmosfera negativa do passado, perdono, pero a partir de hoje eu tenho que caminhar em la direção correta. Se eu actuei de maneira negativa no passado, a partir de hoje eu tenho que fazer somente coisas que beneficiam a maior número possível de pessoas. Essa é a proposta. Se eu não tenho uma boa relação, se uma boa relação com meu esposo, com minha esposa, com meus padres, com meus irmãos, se você não tinha uma boa relação, é porque não conhecia a verdade. Pero, se nós outros que estamos participando desta conferência, no dia de hoje, nós outros já temos conhecimento de que eu sou a própria vida de Deus, eu não posso permitir com que eu não tenha mais uma boa relação com minha esposa. Eu não posso permitir com que eu não tenha mais uma boa relação com meus padres, com meus parentes, meus familiares. Porque hoje eu tenho a consciência de que sou a própria vida de Deus. Ele tem mesmo modo de viver. Não é modo de compreender, é modo de viver. Ter conhecimento e actuar como um verdadeiro filho de Deus. Isso é o mais importante para todos nós outros. Palavras de professor Hector, página 53, capítulo 2, modo de viver. Em la Sutra Sagrada Lluvia de Néctar da Verdade, capítulo Sabedoria, consta: todas as desarmonias e imperfeições não são mais que pesadillas. E aí, professor, que tu pergunta, por que as desarmonias são pesadillas?
¿Por qué no se manifiesta la ley de Dios en nuestra vida? Es decir, no vivimos el amor, sino lo opuesto que es el odio. ¿Y por qué la imperfección es pesadilla? E aí, professor Hector contesta para nós outros, de la mesma forma, a resposta é que nós estamos vivendo como verdadeiros hijos de Deus. A pobreza, a enfermidade, a dificuldade são pesadillas em nossa vida, pesadillas. Por desconhecimento da verdade, por desconhecimento de que somos seres espirituais, que somos a própria vida de Deus, nós outros atraímos com pensamentos equivocados, com pensamentos negativos do passado, a pobreza, a enfermidade, a dificuldade. Pero, se nós passamos a ter conhecimento de que somos a própria vida de Deus, maestro habla, você não pode fazer um chiste, profe? Um chiste, uma broma com palavras negativas. Não haga uma broma com palavras negativas. Porque quem sembra, cosecha. Se eu sembro, eu tenho que cosechar. Quando eu hablo uma broma com palavras negativas, eu vou atrair situações negativas. Mira, meus amigos maravilhosos de América Latina, sim? Se maestro habla, não haga uma broma com palavras negativas. Imagine se eu tenho que ter em meu coração pensamentos e sentimentos negativos. Pensamentos negativos em relação a meu padre, minha madre, minha esposa, meus filhos, meu jefe, minha empresa, onde trabalho, as pessoas que são meus amigos, meus parentes, familiares. Se uma broma não é permitido de maneira negativa, imagina se eu vou ter em meu coração sentimentos negativos. Modo de viver significa, sabemos que somos imagem e semelhança de Deus. Sabemos que somos imagem e semelhança de Deus. Pero, se sabemos que somos imagem e semelhança de Deus, eu tenho que viver como um verdadeiro hijo de Deus. A partir de hoje, hable solamente de coisas positivas. Hable solamente de coisas positivas. A partir de hoje, tenha sentimentos positivos. Tem que substituir uma raiva por a gratidão. Tem que substituir um ressentimento por o amor. Tem que substituir um pensamento negativo por o perdão, para que podamos verdadeiramente viver como verdadeiros hijos de Deus. Isso é o mais importante para nós outros. E aí, falando da enseñança Seichonoye, já que estamos aqui para estudar sobre o modo de viver de Seichonoye, a proposta aqui para todos vocês é uma reflexão. É uma conferência, é uma reflexão. Vamos utilizar esta conferência como uma reflexão para nós outros. Eu estou vivendo como verdadeiro hijo de Deus? Essa é uma pergunta importante para nós outros. Porque às vezes desejamos a saúde, pero o coração está lleno de coisas negativas. Desejamos a prosperidade, pero a vezes utiliza a palavra de maneira negativa. Uma pergunta para todos vocês. Me gusta perguntar. Os amigos que me conhecem têm conhecimento, têm certeza que me gusta perguntar bastante. Você não tem que contestar para o professor, você não tem que mirar o chat e enviar a resposta, não necessita. Mas a pergunta para você é: hoje, neste momento de sua vida, você está em harmonia com todas as pessoas? Essa é uma pergunta. Mira seu coração. Mira, o fundo de seu coração. Está em harmonia com todas as pessoas? Padre, madre, esposa, esposo, hijos, parientes, familiares, ex-novios, ex-esposos, ex-esposas. Está em harmonia? Suegra, está em harmonia? Ou a vezes mira os defeitos? Ou a vezes habla de los defeitos del outro? A sugerência, meus amigos, de professor Hector é:
que podamos compreender que somos a própria vida de Deus. Que podamos compreender. Somos a própria vida de Deus. Pero, quando eu compreendo que sou a própria vida de Deus, minha essência tem que se manifestar. Se Deus é amor, eu sou amor. Se Deus é perdão, eu sou perdão. Se Deus é alegria, eu sou a própria alegria. Se Deus é gratidão, eu sou a própria gratidão. O que nós outros não podemos fazer é desejar com que a saúde, a felicidade e a prosperidade se manifestem em nossa vida, pero a vezes não desejamos efetuar o pago para que a saúde, a felicidade e a prosperidade se manifestem. Se não está em harmonia com todas as pessoas, maestro habla, uma pessoa perguntou, profe, eu não estou em harmonia com minha suegra, que hago? E ele contestou, quede em harmonia. Resposta maravilhosa de professor, de maestro Masaharu Taniguchi, sim? Imagina, a pessoa habla para professor, para maestro Masaharu Taniguchi, profe, eu não estou em harmonia com minha suegra, que hago? E a resposta, quede em harmonia. Quede em harmonia. Não é que sua sogra tem que cambiar. Não é que sua sogra tem que pedir desculpa. Você vai mirar sua sogra como manifestação da vida de Deus em sua vida. E vai agradecer a sua sogra por sua existência em sua vida. Para que você possa melhorar cada vez mais. Se não tem harmonia, haga com que a harmonia se manifeste. Talvez, sim? Uma pessoa que está mirando a conferência habla, profe, eu não tenho prosperidade em minha vida, que hago? Manifeste a prosperidade. A resposta não é diferente. Manifeste a prosperidade, porque já foi donada por Deus. Deus já donou a prosperidade para todos nós outros. Pero se a prosperidade não se manifesta, não é porque Deus não deseja, porque Deus como Padre já donou a prosperidade para todos nós outros. Agora, se a prosperidade não se manifesta, talvez meus pensamentos e sentimentos equivocados estão impedindo com que a prosperidade se manifeste em minha vida. E aí meu modo de viver está equivocado. Eu estou utilizando provavelmente palavras negativas. Eu estou utilizando provavelmente pensamentos negativos em relação a outras pessoas ou a minha própria pessoa. E aí, às vezes, a prosperidade e a saúde não se hace presente porque meus pensamentos são pensamentos equivocados. E aí, não é Deus que tem que cambiar, porque já foi donado para nós outros. Você, é que devemos tomar a decisão. Tomar a decisão. Sim, eu vou viver como um verdadeiro filho de Deus. Há alguns anos, eu participava da Associação de Jovens, na sede central de Seitonei de Brasil. Sim, eu actuava por la Associação de Jovens e trabalhava na mesma oficina do professor Enio. E nós outros em Brasil realizávamos seminário de treinamento espiritual em las academias para juveniles. Juveniles é de 11 a 14 anos. E aí recebemos muitos juveniles, sim? 200, 300, 400 juveniles para participar de um seminário de treinamento espiritual de 5 dias, de 4 dias. E aí, durante um seminário de treinamento espiritual, eu estava como orientador, e aí um juvenil, ele tinha 12 anos, pediu para falar com minha pessoa, desejava uma orientação pessoal. E ele falou que ele não tinha notas escolares muito buenas, sim? A escola não estava muito bueno e suas notas estavam muito baixas. Então, seu padre estava muito molestado com ele, porque ele não estava se dedicando aos estudos como deveria. Pero ele desejava viajar para a academia para participar do seminário de treinamento espiritual. E seu padre falou que não. Se ele tinha que se esforçar na escola para merecer participar em seminário de treinamento espiritual. E ele peleou com o padre, falou para o padre que não, ele desejava sim participar desse seminário, chorou para que o padre pudesse efetuar o pago
já que juvenil não tem tanta plata assim. E aí, de repente, ele virou para minha pessoa, ele me mirou e falou, profe, eu só estou acá na academia porque eu pelei com meu padre para que ele pudesse deixar de eu participar desse seminário de treinamento espiritual. Ele não desejava permitir, solamente porque eu não estou bueno em las classes da escola. E aí eu mirei para ele com muito carinho e falei, você peleou com seu padre? Peleou? Você chorou e exigiu de seu padre que efetuasse o pago? Pero na escola você não está bueno? Você crê que actuou de maneira correta? E aí ele bajou os olhos e falou, não, eu creio que não, eu me equivoquei, sim, padre. Sim, professor, eu me equivoquei. E eu falei para ele, haga oração de perdão para seu padre, oração de perdão. E depois de fazer oração de perdão, haga uma chamada para seu padre. Pida perdão, agradeça a seu padre, se comprometa que vai se esforçar mais na escola e hable para seu padre que você tem um amor muito grande para com ele. Era 8 da manhã. Às 3 da tarde, 3 do mesmo dia, 8 da manhã recebeu a orientação pessoal. 3 da tarde, ele chegou, e ao chegar, ele falou, profe, já realizei a oração de perdão para meu padre, já efetuei a chamada, já pedi perdão para meu padre, já me comprometi com meu padre que eu vou melhorar na escola, sim, e falei para meu padre, eu te amo, meu padre, graças por ser meu padre. E profe, meu padre chorou, sim, porque eu falei para ele, eu te amo. Mira, esse juvenil, ele recebeu a orientação 8 da manhã, perdone, ame e agradeça. 3 da tarde, já efetuou a tarefa. Perdonou, agradeceu e manifestou seu amor. Tinha 12 anos. A vezes, solamente a vezes, algumas pessoas que têm muito mais idade, 20, 30, 40 anos, já conhecem a enseñanza Seichonoye há bastante tempo, já ouviu muitas vezes, perdona, agradeça, ame. Isso é modo de viver de verdadeiro praticante da enseñanza Seichonoye. Mesmo a pessoa ouvindo várias vezes, a pessoa tem uma resistência em perdonar, uma resistência em manifestar gratidão, uma resistência em manifestar o amor. É que esta pessoa ela tem o conhecimento da enseñanza, mas o conhecimento não está se traduzindo em ação. Quando o professor Hector habla de modo de viver, se nós temos uma dificuldade hoje, é reflejo de mis semillas sembradas no passado. Tenho que sembrar coisas novas hoje. Tenho que sembrar coisas positivas hoje. Nesse sentido, Seichonoye é prática para todos nós outros. O modo de viver é pôr em prática. Estamos reunidos para ouvir uma conferência de Seichonoye. Pero, ao final da conferência, ponga em prática. Se é para perdonar, perdone. Se é para manifestar gratidão, manifeste. Se é para manifestar o amor, ame. Mas ame hoje. Não pode ser, eu vou amar amanhã. Não, ame hoje, para que as graças de Deus possam se manifestar. Quando falamos de praticar a enseñanza, estamos falando de criar oportunidades para que as graças de Deus se manifestem em nossa vida. Vamos invitar agora o professor Reinel Garçom Eraso, de Seichonoye. Ele está agora em Brasil, pero participava de Seichonoye em Colômbia, conheceu Seichonoye em Colômbia. E ele vai compartilhar com vocês um relato de experiência, de uma dificuldade que ele tinha
em la relação com seus padres e como foi importante o modo de viver de Seitonoye para que hoje a situação seja muito mais positiva em sua vida. Com vocês, professor Reinel. Antes de continuarmos por mais alguns minutos estudando a enseñança, aí eu tenho que enviar aqui um abraço, sim? Um abraço para minha amiga Vanessa, de Espanha, sim, desde Espanha, graças por la participação. E para que la madre não tenha celo, um abraço para la madre também, professora Trini, sim? Então, professora Vanessa e professora Trini, um abraço para vocês. Nostalgia, sim? E aí um abraço para dois amigos de Seitonoye de Colômbia que estão participando com nós de la conferência. Meu amigo divulgador Mário Hurtado, graças por la presença na conferência no dia de hoje. E professora Zoraida Salazar Villegas, sim, que está participando desta conferência. Pero, quando eu envio um abraço para algumas pessoas e cite o nome, para que você não tenha selo, é um abraço para todos, sim? Então, para todos meus amigos, graças por la participação. Lo mais importante, o professor Renel finalizou seus avisos recordando a nós outros. Seitonoye é prática. O tema é modo de viver. Hablamos de pesadillas em nossa vida, sim? Enfermidade, pobreza, dificuldades, sim? Nesse sentido, conhecimento da verdade é fazer com que a luz se haga presente e a tiniebla desapareça. Vamos, próximos minutos, vamos utilizar o livro do professor Hector para fazer uma pergunta. Professor Hector é maravilhoso, então tem uma boa notícia agora América Latina, sim? Professor Hector em Brasil já realiza o estudo da coleção La Verdade da Vida já há muitos anos, sim? Já está em volume 29 da coleção La Verdade da Vida, sim? Começou em volume 1, está estudando. Próximo, uma fecha mais adelante, agora já está aprovado, a América Latina vai ter, sim, a oportunidade de estudar o conteúdo da coleção La Verdade da Vida, tendo como orientador responsável um dos professores importantes da enseñança Seitonoye, sim, não somente para o Brasil, mas para toda a América Latina, que é o professor Hector Miyazaki. Sim, primeiro martes de cada mês, sim? Então, breve vai chegar a informação, o horário, tudo listo para que você possa participar. Vamos lá, pergunta de professor Hector, falando de pesadillas. ¿De onde vem a força que nos causa sofrimento, como enfermidades, dificuldades econômicas, desarmonias, etc.? De onde vem esta força que nos causa sofrimentos? Essa é uma pergunta de professor Hector que consta em livro Iluminando seu Caminho, já que estamos falando de modo de viver. E aí ele apresenta duas respostas, sim? Duas respostas. Uma resposta ele habla, tem pessoas que afirmam, eu creio que esta força é a força de Satanás, sim? E esta resposta está equivocada conforme a literatura Seitonoye, porque eles falam, sim? Deus é o criador omnipotente do universo, é o único criador, e Deus é amor absoluto. Então, não é que existe uma força negativa que se chama Satanás e que esta força está fazendo com que surja em nossa vida dificuldades econômicas, enfermidades. Não, isto é um conceito equivocado. É a pessoa que ela crê que tem que responsabilizar o exterior por suas dificuldades. Pero tem uma outra resposta, sim? Professor Hector habla que a força que nos causa sofrimento não é uma força que foi criada por Deus, sim? Não é uma força que foi criada por Deus. Então, esses dois pontos é importante, sim? Mas a pergunta persiste. De onde surge, sim? Esta força que causa sofrimentos em nossa vida? Aí, professor Hector faz uma outra pergunta. Sim, se não é Satanás, se não é Deus que hace surgir estas coisas negativas em nossa vida, a pergunta é, então,
quem és o autor desta força que nos oprime? Se não és Deus, se não és Satanás, sim, a pergunta é, quem és o autor da força que cria dificuldades em nossa vida? Atenção agora, que eu vou falar com despacio, para que você tenha tranquilidade para receber a resposta. Não é Satanás que cria situações negativas em nossa vida, não é Deus que cria situações negativas em nossa vida, e aí a pessoa pergunta, então, quem és o autor que cria coisas negativas em minha vida? A resposta é, nada mais são dolores criadas em nossa própria mente, e que nossa própria mente sofre. Assim, explica a Sutra Sagrada Yuva de Néctar de la Verdade. As coisas negativas que surgem em nossa vida são criações de nossa mente. Provavelmente você já tem uma outra pergunta para ser. E aí, professor Hector, muito inteligente, já colocou a pergunta que você tem na mente, já colocou em livro. Porque quando você recebe, não é Satanás que criou coisas negativas, não é Deus que criou coisas negativas, é minha mente, sua mente, nossa mente que está criando coisas negativas, aí você vai contestar com a seguinte pergunta: por que o homem criaria algo que o hace sofrer? Esse é um ponto, né? Não é Satanás que criou coisas negativas, não é Deus que criou coisas negativas, é a própria mente do homem que cria as coisas negativas. Aí, claro que nós temos uma pergunta, mas por que ele próprio homem cria coisas negativas que o hace sofrer? Página 54 do livro Iluminando su Caminho. Por que o homem cria coisas negativas que o hace sofrer? Resposta: por não revelar a perfeita e harmoniosa imagem verdadeira da vida, que é a de Hijo de Deus, e crê em la imagem falsa, eu sou pecador. Início da charla, hablamos de ilusão, desconhecimento da verdade. Uma pessoa que desconhece sua essência é uma pessoa que tem crenças equivocadas. Quando nós hablamos, somos seres espirituais, não somos seres carnais. Sou filho de Deus, nasci para a saúde, a felicidade, a prosperidade. Tem pessoas que têm o conceito, eu não sou um ser espiritual, eu sou um ser carnal. E eu nasci del pecado, de ato sexual de meu padre, ato sexual de minha madre. Eu sou um pecador. Sim, esta pessoa ela tem um conceito equivocado. E aí, para que as dificuldades, as desarmonias econômicas, as enfermidades desapareçam, essa pessoa ela tem que obter a crença, a certeza de sua verdadeira essência. Somos filhos de Deus. Nascemos para a saúde, a felicidade, a prosperidade. Pero a cada um de nós foi donado livre albedrío. Você pode pensar positivo, você pode pensar negativo. Você pode falar positivo ou pode falar negativo. Pero quem sembra, cosecha. Se eu penso positivo, eu sintonizo com as graças de Deus e permito que as graças de Deus se haja presente. Pero se eu hablo e penso negativo, eu não sintonizo com as graças de Deus. E minha mente cria situações negativas. Professor René falou. Não tem nenhuma boa relação com seus padres. Conheceu a ensinança Setinoye. Percebeu que seus padres são a própria vida de Deus. E passou a manter isso no coração, perdão, amor e gratidão para com seus padres. Mira, ele falou. Eu criei uma oportunidade de às 4 da manhã, todos os dias da semana, eu tinha uma oportunidade de conhecer melhor meu padre. Ele poderia permanecer em sua casa, acostado, 4 da manhã. Imagina!
Poderia permanecer acostado tranquilamente, pero não. Ele mirou como uma oportunidade. Meu padre tem que sair, caminhar até o ponto para seguir para seu trabalho. Eu vou acompanhar meu padre. E aproveitou este momento para conhecer melhor seu padre. E hoje tem uma boa relação, uma maravilhosa relação com seu padre e com sua madre. Graças à prática da ensinança, Seichonoye. Livre albedrío. Poderia permanecer acostado. Tomou a decisão de despertar às 4 da manhã para aproveitar a oportunidade de estar junto com seu padre. A vezes, nós estamos juntos com nossos familiares, mas algumas pessoas estão juntas fisicamente, pero a mente, o coração não está junto, porque estamos juntos fisicamente, pero não hablamos, não manifestamos nosso carinho, não falamos para o outro quanto o outro é importante em nossa vida. E aí o modo de viver da ensinança seichonoye é apenas uma teoria. Eu tenho que agradecer, amar, pero eu tenho somente o conhecimento. E o conhecimento não se manifesta em uma ação. Seichonoye é prática e vivência. O modo de viver de Seichonoye é uma invitação para cada um de nós tomar a decisão todos os dias, de permitir com que Deus se haga presente em seus atos, pensamentos e palavras. Importante, sim? Estamos chegando ao final desta conferência. Agradeço a América Latina por a oportunidade de estar junto com todos vocês. Sim? Pero, se existe tiniebla em sua vida, você solamente necessita ser com que a luz se haga presente. Se existe uma tiniebla chamada falta de prosperidade, haga com que a luz se haga presente. E a prosperidade se hace presente. Se existe uma tiniebla chamada enfermidade, haga com que a saúde se manifeste em sua vida. A luz de la salud, o amor, o perdão, a reconciliação, a gratidão. Pero nós temos que pôr em prática, temos que vivenciar o perdão, vivenciar a gratidão, vivenciar a manifestação do amor. Isso é sintonizar com as graças de Deus, porque as graças de Deus, para que as graças de Deus possam se manifestar em nossa vida. Desejo, do fundo de meu coração, que você, a partir de hoje, mais aún, pueda vivenciar os conceitos da ensinança Seichonoye em sua vida, para que você pueda levar luz a seu padre, sua madre, esposa, esposo, parentes, familiares, hijos, amigos, conhecidos, desconhecidos, que a luz da verdade se manifeste em seus actos. E que cada pessoa que encontrar você, quando ela regressar para sua casa, ela regresse mais contenta, porque naquele momento tuvo contato com a própria verdade. Agradeço a todos vocês e desejo saúde, felicidade e prosperidade. Invito vocês agora a assumir posição de oração para que juntos podamos finalizar esta conferência realizando a oração por la paz mundial. Todos juntos, oração por la paz mundial. El infinito amor de Deus flui hacia mi interior e em mim resplandece a luz espiritual do amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a faz da terra e llena o coração de todas as pessoas com el espírito de amor, paz, ordem e convergência ao centro. El infinito amor de Deus flui hacia mi interior e em mim resplandece a luz espiritual do amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a faz da terra e llena o coração de todas as pessoas com el espírito de amor, paz, ordem e convergência ao centro. Muitas graças, muitas graças.